Oi, gente, tudo bem? Aqui é Carlos Rossoni e eu vou tentar dar uma aula para vocês sobre números quânticos, que geralmente é um tema que algumas escolas não fornecem, né? Alguns livros também tiraram e alguns vestibulares estão colocando ainda questões sobre isso. Então, vamos nos garantir para gabaritar as provas e uma aula que eu vou tentar ser o mais rápido e didático possível, tá? Então, olha só. Existem, na verdade, 4 números quânticos. E os números quânticos servem para identificar onde é que está o elétron, tá? Então, o primeiro número quântico, o número quântico principal, ele é chamado de N. Ele identifica o nível de energia ou a camada eletrônica onde encontra-se o elétron. O segundo número quântico, que é o número quântico secundário ou azimutal, a gente abrevia ele por L, porque ele identifica o subnível de energia onde está o elétron. No terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, a gente chama ele de M, né, de magnético, e ele identifica em qual orbital que está o elétron. Então o elétron está no nível, no subnível e no orbital. Se está viajando muito, eu já te explico melhor isso. E o quarto número quântico é como se analisasse o comportamento do elétron dentro daquele orbital, tá? Qual que é o estado quântico do elétron naquele orbital? Então a gente vai representar por umas setinhas, que antigamente era a rotação e hoje a gente diz que é um estado quântico do elétron. Então, eu fiz um resumo aqui para vocês, porque eu sei que geralmente a galera que me acompanha e fala comigo, eles adoram esse tipo de resumo, né? Então eu coloquei aqui. Então o número quântico principal, ele indica então a energia, né? Aqui são os números inteiros que ele pode assumir, né? Que vai de 1 até o infinito, né? Dependendo do número de níveis que tem. Se a gente pegar a atual tabela periódica, que vai até 7 linhas, né? Lembrando que já tem umas tabelas com 8 linhas, então isso aqui não estaria válido. Então, só até o elemento que tem número atômico 118, né? Ele vai até 7, o N. E também tem a ver com o tamanho do orbital, né? Por exemplo, se eu pegar o orbital S, né? Um S, ele é menor que o 2S, né? Ele vai ser menor que o 3S, né? Então, por isso tem a ver com o tamanho, né, do orbital, esse N. Aqui, o secundário azimutal, né, o L, então ele é o subnível. O subnível é aquela história do S, P, D, F, já comento com vocês. E aí ele assume números de zero, repara que aqui não são números inteiros positivos, né, que nem aqui. Aqui não são positivos, são só números inteiros que vão de 0 até n-1. Então, esse menos 1 quer dizer que você vai pegar a camada que ele está aqui, né? N igual a 2, né? Então, se ele for n igual a 2, o L pode ser 0 e 1, não pode ser 2. E aí, mesmo assim, né, se a gente for até esses elementos aqui, não tem nenhum elemento que vai até 118 elétrons, né, que tenha L igual a 4, por exemplo. Então, a gente vai parar praticamente aqui no F, né? Dificilmente nós vamos passar isso no vestibular. E ele tem a ver com o formato, né? Por exemplo, se ele for do subnível S, o formato é cilíndrico, né? Se ele for do subnível P, aqueles halteres, assim, né? Que é o formato do orbital em si. Já o número quântico magnético, ele indica o orbital ocupado pelo elétron, né? Por exemplo, o subnível P, ele tem 3 orbitais, né? Que a gente representa por 3 caixinhas. Essas caixinhas aqui, elas querem dizer que eu tenho um orbital que vai estar, por exemplo, na horizontal, outro vai estar na vertical. Então tem a ver com a orientação do orbital, né? Porque todos vão ser praticamente do mesmo tamanho. E é legal você saber também, por exemplo, se o L for, por exemplo, 2, né? O M, que é o número quântico magnético, ele vai de menos 2 até mais 2. Então, por isso a gente diz que é de menos L, né, até mais L, passando pelo zero, né, mas já te explico tudo isso. E o spin quer dizer o spin do elétron, né, esse spin aqui tu pode traduzir por rotação ou simplesmente um estado quântico, né, que seria mais bonitinho. E ele só tem 2 valores, sempre 2 valores, porque num orbital só cabe 2 elétrons. Então, o primeiro elétron que entrar, ele vai ser definido como um número desses. Por exemplo, nessa aula, eu vou definir que esse cara aqui é o spin do primeiro elétron. Então, esse aqui vai ser o spin do segundo elétron. Então, ele pode ser menos um meio ou mais um meio. Então, começando a nossa brincadeira, tá? Se eu pegar o primeiro
o primeiro número quântico, que é o N, seria legal você saber que ele quer dizer simplesmente os níveis de energia que tem. Por exemplo, ó, no núcleo a gente tem prótons e nêutrons. Tá, mas e os elétrons, que é o que importa, né? Porque os números quânticos servem para isso. Por exemplo, se tiver um elétron na camada K, que é a primeira camada, o N dele vai ser 1. Se tiver na camada L, o N vai ser 2. Se tiver na camada M, o N vai ser 3. Se o elétron tiver na quarta camada, ele vai ser N igual a 4. Então, literalmente, ele identifica onde é que está o elétron. Então, se eu tiver um elétron, por exemplo, na camada O, ou na quinta camada, o quinto nível de energia, ele vai ser N igual a 5. E assim vai indo, N igual a 6, N igual a 7. Esses são os níveis de energia. O segundo, o número quântico, que significa subníveis de energia, seria legal a gente saber que é aquela historinha do S, P, D, F. Não sei se tu já reparou nesses numerozinhos que aparecem aqui em cima deles, mas esses números eles indicam o número de elétrons que cabem em cada subnível. Então, no subnível S, cabe 2 elétrons. No subnível P, cabe 6 elétrons. No subnível D, cabe 10 elétrons. No F, cabe 14 elétrons. E assim vai indo. Não sei se tu já reparou também, mas isso aqui é uma PA de razão 4. Isso quer dizer que se eu pegar o número de elétrons do subnível anterior e somar com mais 4 elétrons, dá o número de elétrons do subnível posterior. A partir do F aqui segue a ordem alfabética, tá? Mas a gente não trabalha com esses não, que são átomos muito maiores. Mas seria F, G, H, I. Por exemplo, o próximo subnível aqui seria o J. E em vez de 26 elétrons, ele teria 36 elétrons, tudo bem? Se tu quiser visualizar isso, seria legal você pensar nisso aqui, tá? Que aí, na primeira camada, ela só tem um subnível que é o S, daí a gente escreve 1S1. A gente escreve 2S2 justamente para diferenciar do 1S1, que já é do subnível do K. Então, o 2S é o subnível do L, o 2P é o subnível do L. Agora, se eu falar em 3S, 3P e 3D, eles são os subníveis do M. E é muito fácil, ó. A primeira camada, o primeiro nível, só tem um subnível. A segunda camada, o segundo nível, tem 2 subníveis. A terceira camada, o terceiro nível, tem 3 subníveis. A quarta tem 4 subníveis. E a quinta tem 5 subníveis. E assim vai, tá? A sexta tem 6, a sétima tem 7. Então, se eu perguntar para vocês assim, qual o número máximo de elétrons que cabem na camada, já que tu já sabe quais são os dos subníveis, né? Então, o número máximo de elétrons que cabe na minha camada. Como o primeiro nível de energia só tem um subnível, que a gente vai chamar de 1s2, então só cabe 2 elétrons no primeiro nível. Isso acontece com vários átomos. Por exemplo, o hidrogênio ele só tem um nível de energia. Então, o máximo que cabe ao redor dele aqui são 2 elétrons. O hélio também, ele só tem um nível de energia. Então, por isso que ele só vai ter 2 elétrons. Agora, no segundo subnível, o segundo nível de energia, cabe 2 subníveis. 2 subníveis, a gente sabe que é o S2 e o P6. E esse 2 aqui na frente, ele só está dizendo qual é o nível de energia. E aqui estão os 2 subníveis. Então, se eu somar os elétrons aqui, tá? 2 com 6 vai dar 8. Então, 8 elétrons na última camada, que é a segunda camada. Isso acontece com vários átomos, tá? É daqui que vem aquela regrinha que a gente chama de regra do octeto, né? Então, a regra do octeto é seguida, por exemplo, pelo carbono, pelo oxigênio, pelo nitrogênio, pelo flúor. Essa galera, eles estão na segunda linha da tabela periódica, quer dizer que eles têm 2 níveis de energia. E na última camada deles aqui, que é a segunda, cabem 8 elétrons. Agora tudo faz sentido, né? Ó, o terceiro nível, lembra que o N aqui é o nível, tá? Esse N é o nível, a gente está no terceiro nível. Quantos subníveis tem? 3. Quais são os 3 subníveis? Tu lembra da sequência ainda? Tá aqui em cima, tá? Ó, 3S2, 3P6, 3D, 10. Só vai aumentando de 4 em 4, né? Agora, se eu somar essa parte aqui, tá? 6, S, 2, P6,
com 10 dá 18. Então, 18 elétrons no terceiro nível. No quarto nível, 4 subníveis. Tá aqui. Quantos elétrons tem então no máximo? Eu vou somar 18, para não ficar somando sempre tudo, né? Até aqui deu 18. Então eu somo mais 14, que vai dar 32. Vamos de novo, ó. Quinto nível tem 5 subníveis. Então, até aqui o total era 32. Então eu vou somar com 18. Então vai dar 50. Se um átomo tiver 5 níveis de energia, no seu quinto nível cabe 50 elétrons. Sexto nível tem 6 subníveis. Então, se até aqui deu 50, 50 mais 22, 72. Você consegue fazer rapidinho para mim? Ó, o N quer dizer que é sétimo nível. Tem 7 subníveis. Está aqui os 7 subníveis. Como esse aqui está ficando muito grande, eu botei uns pontinhos aqui, tá, para dar uma simplificada. Então, tu sabe que depois do H22 vem o I26. Então, tá aqui, o 7 ele tem o I26. E se eu somar até o 22, dá 72, né? Se eu somar mais 26, vai dar 98. Show, estão muito bem. Continua, consegue me dizer quantos elétrons caberiam no oitavo nível de energia? Ué, quem vem depois do 26, né? O 30. Então tá aqui, já tá 30. E se eu somar 98 com 30 dá 128. Só cuida que agora eu não tô te perguntando quantos elétrons tem no nono, tá vendo? Eu tô te perguntando aqui quantos elétrons tem no 20º. Cara, como é que eu vou fazer o 20º? Ué, você vai ter que montar aqui 20 subníveis. Já pensou a loucura? Não é difícil de fazer, tu montar aqui os 20 subníveis, tá? Daí tu usa a fórmula da PA para achar o 20º subnível. Aí depois tu usa a fórmula da soma da PA, né? Para achar o total de elétrons. Tá, mas como isso aqui já envolve matemática muito difícil, teve um químico chamado Rydberg que ele conseguiu bolar uma equação muito mais fácil, Q2 na n². Olha só que massa, cara. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, n igual a 3, então 3² é 9. 9 vezes 2, 18. Aí eu sei o número de elétrons que cabe em cada nível, né? Por exemplo, 5. 5 vezes 2, 25. Desculpa, 5², 25. 25 vezes 2, 50. Aham. Ó, tem que ser bom na matemática, tá? Não como eu. 7². Isso, 49. 49 vezes 2, 98. Então como é que ficaria com 20, tá? Já que eu não quero fazer tudo isso aqui. Então seria 20², né? 20² dá 400 vezes 2, 800 elétrons. Entenderam a brincadeira? Então, esses subníveis que tu acabou de ver agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui o que eu escrevi para você poder tirar um print disso. Mas deixa eu te contar um negócio. Eu tenho um Insta, que é o mesmo nome do canal, que é @quimicativou, tá? E no Insta eu coloco geralmente esses slides aqui, tá? Que servem para o pessoal copiar resumos e tal. E aí tem uma galera lá de resumos que me segue, eu sigo também. E aí já tá disponível lá, tá? Não preciso nem passar trabalho aqui, mas fica à vontade também, tá? Então, olha só. Com relação ao subnível de energia, o que eu vou te mostrar agora são umas caixinhas. E é legal saber que essas caixinhas, elas correspondem a um orbital, tá? Então, toda vez que a gente apresentar essas caixinhas aqui, ela quer dizer um orbital. E só cabe 2 elétrons em cada orbital. Sempre, sempre. Isso não tem exceção na química. Então, por exemplo, ó, se eu tenho o S2, que é o subnível, o símbolo dele é L, do subnível, e nós vamos chamar esse L de 0. Então, toda vez que aparecer L igual a 0, eu sei que o L igual a 0 é o S2. Uhum. Então, quantos orbitais tem? Olha essa parte de vermelho, tá? Um orbital, só cabe 2 elétrons. Como é S2, né? Ele só pode ter um orbital. Esse é o orbital para quem nunca ouviu falar, tá? Porque hoje em dia a gente sabe que o elétron ele está ao redor na eletrosfera, não em camadas eletrônicas, né? Ele está em negócios assim. Isso aqui é uma densidade de probabilidade de encontrar o elétron aqui. E a gente geralmente pega essa parte aqui que tem a região, né, com mais pontinhos, que é a parte mais densa, e chama isso de orbital. Tudo bem? Pelo modelo atômico atual, né? Só que, em vez de escrever isso, nós vamos escrever uma caixinha. O cara que inventou essa história de botar caixinhas ao invés daqueles desenhos malucos ali, meio assim um prêmio, né? Olha só, o subnível P.
Você concorda que ele tem 6 elétrons aqui? Então, se ele tem 6 elétrons, ele tem que ter 3 orbitais. Lembrando que o L, né, que é a principal parte dessa aula, que toda vez que ele falar que o L é 1, ele está se referindo ao subnível P. Então, olha só, para quem nunca viu os 3 orbitais P, eu te mostro agora. Tá aqui. Repara que eu tenho um orbital P aqui que está no eixo Z, né? Um orbital P no eixo X e um orbital P no eixo Y. E a gente junta esses 3 orbitais e forma um negócio desse jeito aqui, que é chamado de subnível P, onde cabe 6 elétrons, tá? Aqui cabe 2 elétrons, aqui a gente tem 2 elétrons e aqui tem 2 elétrons. Cada orbital sempre tem 2 elétrons, né? Não quer dizer que vai ter um elétron em cada bexiga dessas, tá? Isso não. A gente não sabe. Isso é uma maior densidade e probabilidade de encontrar o elétron aqui. Então, em vez de escrever daquele jeito, a gente escreve 3 caixinhas. Ó, agora fica fácil, né? Se o L for D, esse pelo menos tem que ser fácil, ó. D de 2. Se o L é 2, o subnível é D. Se o subnível é D, o L é 2. Só que cuida, né, que no subnível D cabe 10 elétrons. Então, quantos orbitais tem? 5. Eu vou te mostrar aqui os 5 orbitais, mas não se assusta não, tá? Lembrando que isso aqui é apenas uma região, né, onde é que eu posso encontrar 2 elétrons. Ó, aqui está o núcleo e aqui está a maior densidade e probabilidade de encontrar os 2 elétrons. Isso aqui é um outro orbital. Ah, mas tem 4 bexiga. Cara, não importa, isso é um desenho matemático, tá? A matemática nos diz que isso aqui é um orbital, a gente só obedece, combinado? E aqui tem outro orbital. Gostei mais dessa forma aqui do Z2, né? Bonitinho. Então, em vez de escrever desse jeito, imagina a trabalheira. A gente escreve que tem 5 caixinhas, combinado? Ó, o F, tu já entendeu, né? Se aparecer L igual a 3, quer dizer que o meu F é 14. Se o meu F cabe 14 elétrons, ele tem 7 orbitais. Tá preparado ainda para ver os 7 orbitais? Tá aqui. Tã. Cara, imagina tu ter que escrever isso. Ah, no orbital 4F, Z3 ao cubo menos 3ZR ao quadrado. Nossa, não, a gente vai dizer que isso aqui é uma caixinha. Então nós vamos dizer que esse cara aqui é outra caixinha. Aqui tem outra caixinha. E quantos elétrons cabe em cada orbital desses? Aqui cabe só 2 elétrons, né? Então 2 elétrons aqui, 2 elétrons, 2 elétrons aqui. Então nós vamos botar aqui as nossas 7 caixinhas. A mesma coisa com o G, tá? O G18, né, que é na sequência, aqui a ordem alfabética, né? G, F, G, H. Então o G, como ele tem 18, ele tem 9 orbitais. O H, como ele é 22, ele tem 11 orbitais, né? Mas isso aqui já seria para um negócio mais aprofundado. Então, vamos dar o número para os orbitais, né? Porque o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético... Ó, já estamos no terceiro, galera. Força, ó. Esse terceiro número quântico, ele indica qual é o orbital que o elétron tá. Então, a gente tem uma brincadeira que a gente resolveu fazer aqui, que é o seguinte, ó. Toda vez que o elétron estiver no orbital do meio, na caixinha do meio, tá? Não importa o que ela representa, tá? Essa caixinha do meio, o orbital é 0. Então, o M vale 0. 0. Aí o resto você preenche pelos números inteiros, negativos e positivos. Então, a sua esquerda vai ficar menos 1, a sua direita mais 1. A esquerda, ó, menos 2 mais menos 1, mais 1 mais 2. No F é a mesma história, tá? Vai de menos 3 até mais 3. Então, repara uma relação aqui que seria muito interessante você cuidar, tá? A gente diz assim, toda vez que o L é 2, então olha só, tá aqui. O L é 2, que é o D, que é o 2D. O que aconteceu com o M, né? Como o L tem 5 orbitais, quer dizer que o M ele vai de menos 2, passa por 0, até mais 2. Então é por isso que tu vai ver aqui escrito no resumo, tá? Em outros livros também, que o M ele vai de 0 até de menos L até mais L. Então o M vai de menos L até mais L. Quer dizer, se o L é 2, o M vai de menos 2 até mais 2. Entendido isso? Tá, então o nosso quarto e último número quântico é o spin.
Esse nome spin, inclusive, ele vem do termo em inglês to spin, que quer dizer rotação, rotar. Então, se o elétron estiver rotando, por exemplo, num sentido, ele gera um campo magnético. Se ele estiver rotando em outro sentido, ele gera outro campo magnético. Então, por que eu só posso ter 2 elétrons num orbital? Porque os elétrons, eles são negativos, eles se repelem. Só que se eu tiver o elétron numa rotação, que a gente sabe que não é rotação hoje em dia, tá? É estado quântico, e eu tiver o elétron na outra rotação, na verdade, aqui entre eles vai ter uma atração. E essa atração aqui é chamada de atração magnética. Essa atração magnética é muito importante você saber, inclusive para as ligações químicas do tipo covalente. Por exemplo, se eu tiver o cloro, tá, que é um ametal, e ele tem 7 elétrons aqui na última camada, tá? Eu vou destacar só um. E aqui tem outro cloro com 7 elétrons aqui na última camada. Esses cloros aqui, com os elétrons, se atraem, mas como que eles se atraem se elétron se repele? Então, é uma atração magnética, porque essa rotação, esse estado quântico dele, né, tem um campo magnético e esse outro elétron tem outro campo magnético. Então, essa definição, tá, do valor que a gente vai dar para o spin, ela pode mudar de questão para questão, assim como pode mudar de autor para autor. Então, a gente vai definir para nossa aula, para agora, que toda vez que eu botar a setinha para cima, que é o primeiro elétron que entra no orbital, ele vai ser o elétron menos o meio. Então, toda vez que aparecer o elétron desse jeito aqui, tá? Ele é menos o meio. No segundo elétron, porque só pode entrar 2 elétrons em cada orbital, né? Você já decorou isso. Então, se tiver o segundo elétron é esse aqui. E esse elétron, ele tem o número quântico chamado de S mais o meio. Esse elétron aqui tem o número quântico menos o meio. Esse aqui é o mesmo desse, tá? Que é o primeiro que a gente colocou. Só que tem um pequeno detalhezinho, tá? Na hora de colocar os elétrons nos orbitais, nas caixinhas, a gente tem que obedecer umas regrinhas, que a gente vai chamar de regrinha, tá? Para colocar os orbitais, os elétrons nas ordens, assim, dos orbitais. A primeira é a regra de Hund. A regra de Hund diz que os elétrons ocupam orbitais sozinhos, com spin paralelos. Então, a gente chama isso de regra do busão. Quando você vai pegar um ônibus e tiver vários lugares assim livres, você não vai sentar justamente onde tem um lugar ocupado. Então você senta num outro lugar, né? Que esteja vazio. Os elétrons vão fazer assim com os orbitais também. E ainda tem a regra da exclusão de Pauling. A regra da exclusão de Pauling diz que só quando não existir mais banco vazio no ônibus, o segundo elétron, você senta no lado da pessoa ali que já estava no banco. Ou, quando não existir mais orbitais vazios, o segundo elétron entra com spin contrário. Por que ele tem que entrar com spin contrário? Porque 2 elétrons não podem apresentar os 4 números quânticos iguais. Então, se eles já estão no mesmo orbital, quer dizer que eles têm o mesmo nível de energia, o mesmo subnível, eles têm o mesmo orbital, então o spin tem que ser diferente. Então, a gente convencionou botar os elétrons para cima primeiro, né? Então, o segundo elétron tem que entrar para baixo. Mas vamos fazer o seguinte, ó, vou te mostrar um exemplo bem didático para ver se você concorda comigo. Imagina o 4D6, tá? O subnível D, ele tem 5 órbitas, né? Então, ele tem, portanto, cabe 10 elétrons, que são essas caixinhas aqui que a gente já viu, né? 5 caixinhas, cabe 10 elétrons. Mas como é D6 e não D10, ele só tem 6 elétrons nesse subnível. Ele não tem 10. Então, portanto, vamos colocar só 6 elétrons. Como é que a gente coloca os elétrons? Assim, ó. Um em cada orbital. E todos com spin paralelos, quer dizer, para cima, paralelos. Agora, o que acontece? O sexto elétron, ele vai entrar naquele orbital ali, que é o primeiro que a gente começou a preencher. Então, essa é a maneira correta de fazer, tá? O que você não pode fazer? Isso aqui. Preencher primeiro tudo um orbital para depois ir para o outro. Então, essa aqui não obedeceu a regra de Hund, tá? A regra de Hund, quer dizer que é um elétron em cada orbital. Tenta lembrar a regra do busão, né?
Não vai ficar 3 bancos ali cheios de pessoas e 2 vazios lá no fundão. E ainda tem essa regra aqui, né? Que você não pode botar o elétron assim. Por que não pode assim? Porque daí tu não obedeceu a regra de Pauli. Porque daí esse elétron, ele ficou com todos os 4 números quânticos iguais. Então não pode. Vamos tentar de novo? Eu vou pegar o P2, tá? 4P2. O que importa pra gente aqui, tá? É o P, né? O 4, que é o nível de energia, não importa muito, né? Então, o P, a gente sabe que ele tem 3 orbitais e cabe em 6 elétrons. Mas como é P2 e não P6, né? Eu só posso colocar 2 elétrons e não 6. Então, eu vou colocar 2 elétrons aqui, ó. 1, 2. Pô, assim tá perfeito, é a maneira correta de fazer. Eu não posso fazer isso aqui, porque eu infringi qual regra? Isso, não obedeceu a regra de Hund, que é Hund elétron em cada orbital. E se eu fizer isso aqui, além de não obedecer a regra de Hund, eu acabei desobedecendo a regra de Pauli. Combinado? Tá, então vamos tentar agora fazer um total, assim, só pra ver? Eu vou pegar o ósmio. Então, o ósmio, repara que ele é um átomo que ele tá aqui embaixo, tá? Depois tem uma aula aqui no canal que é só sobre configuração eletrônica, tudo bem? Então, o ósmio, ele tá no bloco D. Esse cara aqui, caso você não saiba, tá? Ele é o bloco D, tudo bem? Então, eu já sei que vai terminar em... Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é 6S2. Essa galera aqui é do F14, tá? Aí desconta 2, 4 F14 e 5 D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então essa aqui é a configuração eletrônica do ósmio, tá? Então eu quero saber os 4 números quânticos para o elétron mais externo. Gente, não se preocupa, eu sei que tem aulões meus, que nem o aulão da CAF, por exemplo, tá? Que ele tem explicação da configuração eletrônica, mas no canal vai ter, ou dependendo quando tu está assistindo isso, já tem uma aula só sobre configuração eletrônica, tá? Então, não te preocupa, mas é outra aula. Então ele quer saber do elétron mais externo, tá? Gente, quando ele pergunta o elétron mais externo, você tem que pegar obrigatoriamente quem seja aqui o maior valor, aqui na frente, tá? Porque esse é o nível de energia. Então, uma coisa aqui vai ser, por exemplo, 4º nível, 5º nível, 6º nível de energia. Então, o mais externo aqui é o 6S. Como eu sei que o N aqui é 6, né, que é o nível de energia, eu já ponho o primeiro número quântico. O L, como o L é S, então o L é 0. O M é 0. Como esse cara aqui é o S, né, ele só tem uma caixinha. Como ele só tem uma caixinha, é a do meio, então é a 0. E aqui, o primeiro elétron, tu lembra que a gente convencionou a dizer que esse elétron aqui para cima era menos o meio? Como é que é S2, vai o segundo elétron, né? Então fica mais o meio. Entenderam? Então, esse cara aqui, ele é o subnível mais externo. Como é que eu vou saber qual que é o mais energético? Esse é mais fácil ainda, porque é sempre o último. Então, isso não tem exceção, tá? Sempre o último subnível, ele é o mais energético. Não tem exceção. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que é o 5D6. Então, meu N aqui é 5. Vamos botar aqui. Meu L aqui é D, né? Porque D é 2, 2 é 5, né? Então, a gente pode até montar aqui, né? O meu L, que é o D. Tu lembra que o D, ele tem 5 orbitais, porque cabe até 10 elétrons? Então, qual que vai ser o meu M? Qual que vai ser minha caixinha, meu orbital, né? Eu vou pegar os elétrons e vou distribuir, obedecendo a regra de Hund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como esse cara aqui é 0, aqui ficou menos 1 e aqui ficou menos 2. Então, esse M aqui é menos 2. Tá, e o elétron, ele parou para baixo? Sim, então se ele parou para baixo, ele vai ser mais o meio. Entendido? Eu vou fazer mais uma com vocês, tá? Vamos pegar o cobre. Então, se eu pegar o cobre, ele está na 1, 2, 3, 4. Claro que eu não monto a configuração eletrônica de cabeça, né? Porque a gente é mais rapidinho, né? Eu pego o último gás nobre, né? Que é argônio. Por isso que apareceu aqui. 4S2. 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas toda vez que terminar, por exemplo, em 9, né? Ocorre aquela pane,
que um elétron do 4s2, ele simplesmente migra e fica 4s1 3d10. Então, esse cara aqui que tem o maior valor aqui, ele vai ser o mais externo. Então tá aqui, 4s1. Meu N é 4, o meu L é S, que é 0. Então só tem uma caixinha, meu M também já é 0. E como só tem o elétron, né, ele ficou para cima, e para cima a gente convencionou nessa aula aqui que é menos 1/2, tudo bem? Esse último aqui, ele é o mais energético, tá? Cuida com essas panes que ocorrem na configuração eletrônica, tá? Tem vídeos meus que explicam isso, dá uma olhadinha depois. Então, o mais energético aqui é o 3d10. Então, o meu N é 3, o meu L é 2, né, porque é D2, D2, inicia com a letra D, né, D2. Ah, agora entendi. E como aqui tá 10, né, eu tenho que botar os 10 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como aqui é 0, né, aqui é mais 1 e aqui vai ser mais 2. Então, o meu M ficou mais 2. E como o último elétron que eu botei ficou para baixo, né, a gente convencionou que esse para baixo seria mais 1/2. Combinado? Último, então, e aí vamos ver se tu aprendeu a brincadeira. Ó, com relação ao cátion ferroso. Ah, essa aqui é a sacanagem. Em sua distribuição eletrônica, quais os 4 números quânticos para o elétron? Então, vamos ver. O ferro, ele tá aqui, tá? Então, nós vamos fazer a configuração rapidinha do ferro, que é argônio. Pega esse cara aqui que está na quarta linha, né? 4s2, diminui 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3d6. Essa é a configuração eletrônica dele. Cara, se tu quiser usar Linus Pauling, usa também, tá? Só que tu vai passar trabalho, né? Enquanto a gente faz isso aqui rapidinho. Mas como é um cátion ferroso, o que é legal você saber? Que o cátion ferroso ele é o mais 2. Então, o ferro vai perder 2 elétrons. E se ele perder 2 elétrons, ele perdeu o 4s2. A gente sempre perde os elétrons da última camada, no subnível mais externo. Então, esse 4s2 foi embora, gente, não tem mais. Então, o mais externo aqui vai ser o 3d6. Que daí a gente sabe que o N é 3, que o D é 2. Então, como é D, eu sei que ele tem aquelas 5 caixinhas. Como é D6, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é 0 e aqui é menos 2, né? Então, M menos 2. Como aqui o segundo elétron, né, foi colocado por último, né? Sempre, né, o segundo elétron colocado por último, ele ficou para baixo, então a gente sabe que ele vai ser mais 1/2. Combinado? Ops, desculpa aí. Agora, o elétron mais energético, cara, ele vai ser igual ao mais externo. Então, os números quânticos aqui todos são iguais, beleza? Tá, gente, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que é uma experiência de Stern-Gerlach. E esse vídeo, eles vão perguntar se realmente é o spin do elétron ou se ele é um estado quântico, tá? Eu vou tentar deixar nos vídeos relacionados aqui no final também. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? E desculpa aí qualquer coisa, cara. E mais aulas, cara, é só clicar aqui no canal que você vai encontrar muito mais aulas aí. Eu vou deixar meu último vídeo aqui e tentar relacionar mais um vídeo para vocês curtirem aí. Então, é isso aí, tá, gente? Não esquece de se inscrever, indicar pros amigos, dar um curtir. Bons estudos, forte abraço, tchau!